Por que é que tantas vezes parece que Deus espera até o último momento? Oramos, imploramos, jejuamos e nada muda. O silêncio torna-se mais forte, a pressão aumenta e, quando estamos à beira do desespero, ele age. Para muitos, esta espera parece abandono, como se o céu tivesse emudecido. No entanto, repetidamente, a Bíblia pinta um quadro diferente. As demoras de Deus nunca são descuidadas, são intencionais. Ao longo da Escritura, vemos um padrão consistente. Elias no Monte Carmelo, Abraão com Isaque no Monte Moriá, Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, Maria e Marta a lamentar Lázaro, os israelitas encurralados no Mar Vermelho, até o próprio Jesus na cruz. Todas estas histórias carregam o mesmo fio condutor. Deus intervém no que parece ser o último segundo possível. E quando o faz, o milagre é inconfundível. Mas por que espera ele? Porque nos permite chegar ao limite antes de agir. Talvez a resposta não seja que Deus está atrasado, mas que está a tempo, de uma forma que ainda não conseguimos ver. Os teólogos recordam-nos frequentemente que o tempo de Deus não é sobre eficiência, é sobre transformação. A espera remove falsas seguranças, silencia os ídolos do controlo, do poder e do orgulho. Leva-nos ao limite de nós próprios, para que, quando a reviravolta acontece, saibamos que só poderia ter sido ele. Pense na sua própria vida. Quantas vezes pensou que tudo estava perdido, apenas para encontrar uma porta a abrir-se no último momento? Será que a demora foi o palco onde Deus escolheu revelar-se? Esperar nunca é fácil, mas se nos entregarmos, torna-se o solo onde a confiança se enraiza profundamente. E no final, o testemunho ressoa. Deus pode não chegar cedo, mas nunca está atrasado. No Monte Carmelo, Israel encontrava-se numa encruzilhada. A nação tinha se desviado profundamente para a idolatria, curvando-se perante Baal, um falso Deus que prometia chuva e prosperidade, mas que entregava apenas vazio. Para esta crise, Elias, um profeta solitário, avançou com um desafio que definiria a fé por gerações. Construam 2 altares, invoquem o vosso Deus, e aquele que responder com fogo será provado como verdadeiro. Os profetas de Baal foram os primeiros. Desde o amanhecer até ao meio-dia, clamaram, dançaram e até se cortaram em desespero. Contudo, os céus permaneceram em silêncio. Imagine a tensão, as multidões a troçar, as provocações a ecoar pela encosta da montanha. À medida que as horas passavam, a impotência de Baal tornou-se inegável. Então, foi a vez de Elias. Em vez de facilitar as coisas, ele aumentou a aposta. Ele encharcou o altar com água 3 vezes, até que estivesse completamente molhado, e a vala a transbordar. Humanamente falando, o fogo era agora impossível. Elias então fez uma oração simples e reverente. Responde-me, Senhor, para que este povo saiba que tu és Deus. 1 Reis 18:37. Instantaneamente, fogo caiu do céu, consumindo o sacrifício, a lenha, as pedras, o solo e até a água. Não foi uma faísca, foi uma declaração. Deus esperou até que todas as vozes rivais tivessem falhado para que, quando ele agisse, não houvesse confusão sobre quem detinha o verdadeiro poder. Esta história ensina-nos algo profundo. O silêncio de Deus não é a sua ausência, é a sua preparação. Ele frequentemente permite que falsas esperanças desmoronem para que, quando ele se move, não haja engano sobre a sua mão. Nas nossas próprias vidas, às vezes, esgotamos todos os planos, todas as soluções, todos os ídolos em que nos apoiamos, até que, finalmente, chegamos ao nosso limite. E então, nesse exato momento, ele aparece, não timidamente, mas de forma avassaladora. Pense em momentos da história em que a engenhosidade humana parecia impotente. Fomes, guerras, desastres. Contudo, das cinzas emergiram momentos de reviravolta inesperada.
seja através de provisão, coragem ou avivamento. Tal como o altar encharcado de Elias, Deus frequentemente espera pelo momento em que as soluções humanas falham para que a sua glória possa brilhar mais intensamente. Porque quando ele vem, ele não meramente responde, ele consome a dúvida, o medo e a confusão, não deixando dúvidas sobre quem ele é. Poucos momentos na Escritura captam tanto a agonia como a beleza da fé, como Gênesis 22. Abraão, após décadas à espera de um filho prometido, foi instruído por Deus a fazer o impensável, oferecer Isaque, o filho da promessa, como sacrifício. Nenhuma explicação, nenhum detalhe, apenas um comando que cortava mais fundo do que qualquer lâmina. Na manhã seguinte, Abraão partiu. Durante 3 dias, caminhou ao lado de Isaque, carregando fogo e uma faca, com o coração pesado de perguntas que não ousava fazer em voz alta. Quando Isaque finalmente perguntou: "Onde está o cordeiro para o holocausto?", Abraão respondeu com fé trêmula: "Deus mesmo proverá o cordeiro." Gênesis 22, 7 e 8. Ele ainda não via a provisão, mas confiava no provedor. No cume do Monte Moriá, Abraão construiu o altar, arrumou a lenha e amarrou o seu filho. A narrativa abranda aqui, como se a Escritura quisesse que sentíssemos a tensão insuportável. A faca já estava levantada quando a voz de Deus irrompeu: "Abraão, não estendas a tua mão sobre o moço." Gênesis 22, 11 e 12. Nesse momento, um carneiro preso no matagal apareceu. A provisão estivera ali o tempo todo, revelada apenas no limite da obediência. Porque esperou Deus até ao último segundo. Os teólogos sugerem que foi para demonstrar que a fé amadurece no crisol da rendição. O rabino Jonathan Sacks observou que o verdadeiro teste de Abraão não foi sobre perder Isaque, mas sobre abdicar do controlo, escolhendo a confiança, mesmo quando o comando parecia contradizer a promessa. E os pais da igreja, como Agostinho, enfatizaram que este evento prefigurou Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que um dia seria sacrificado no lugar de Isaque e no nosso. A montanha ficou conhecida como Yahué Iré, o Senhor proverá. Note-se, Abraão não a chamou o Senhor proveu. Ele falou no tempo presente e futuro, declarando a fidelidade de Deus para cada provação futura. Esse é o presente da libertação de última hora. Uma vez que viu Deus prover no ponto de ruptura, leva essa confiança para cada crise futura. Nas nossas vidas, o teste frequentemente não vem quando dizemos sim em teoria, mas quando devemos cumprir na prática. É uma coisa acreditar que Deus provê, é outra subir a montanha de mãos vazias, confiando que Ele o fará. O altar, a faca, a espera. Estes são os lugares onde as dúvidas ocultas e os medos silenciosos vêm à tona e onde a fé é refinada, porque às vezes o carneiro só aparece quando a rendição está completa. Quando encontramos Daniel no capítulo 6, ele já não é um jovem exilado, mas um ancião respeitado pela sua sabedoria e integridade. No entanto, a sua fé torna-o um alvo. Rivais invejosos enganam o rei para que assine um decreto proibindo a oração a qualquer um que não seja o monarca. Daniel ouve a lei e imediatamente faz o que sempre fez. Ele ajoelha-se à sua janela e ora em direção a Jerusalém, sem esconder-se, sem compromisso, apenas obediência fiel. O resultado é inevitável. Daniel é preso e lançado na cova dos leões. O que nos surpreende não é simplesmente o perigo, mas o momento. Deus não envia um anjo para bloquear os soldados. Ele não amolece o coração do rei antecipadamente. Daniel é lançado para dentro, a pedra é rolada, o selo é posto. A noite cai pesada e Daniel enfrenta a escuridão sozinho, ou assim parece. Amanhã chega. O rei ansioso corre para a cova e clama: "Daniel, servo do Deus vivo, conseguiu o teu Deus resgatar-te?" Daniel 6:20. Para seu espanto, uma voz surge do poço:
O meu Deus enviou o seu anjo, e ele fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal. Daniel 6:22. Daniel é tirado ileso. Os leões que deveriam tê-lo devorado tornaram-se um testemunho silencioso do poder de Deus. Note o padrão. Deus não salvou Daniel da cova. Ele salvou-o nela. Essa distinção importa. Se Daniel tivesse sido poupado de antemão, o milagre poderia ter sido descartado como uma manobra política. Mas porque ele sobreviveu lá dentro, a glória pertenceu somente a Deus. A história oferece ecos desta verdade. Corrie ten Boom, aprisionada num campo de concentração nazi, refletiu mais tarde que descobriu a presença de Deus nos barracões mais sombrios, sussurrando esperança quando a morte parecia certa. Da mesma forma, inúmeros crentes, através da perseguição, testemunharam que Cristo estava mais próximo deles no poço, não fora dele. A história de Daniel lembra-nos que a proteção nem sempre se parece com prevenção. Às vezes parece presença. O milagre não é evitarmos o perigo, mas Deus caminhar conosco nele. A cova torna-se não apenas um lugar de medo, mas um palco para o testemunho, para que até reis sejam movidos a declarar: o Deus de Daniel é o Deus vivo, e ele perdura para sempre. Daniel 6:26. Se alguma vez se sentiu encurralado na sua própria cova, selado por circunstâncias das quais não pode escapar, anime-se. O tempo de Deus pode permitir que a pedra role, mas a sua presença irá encontrá-lo na escuridão. E quando emergir, não será apenas sobrevivência, será uma história que aponta para a sua glória. Poucas declarações de fé na Escritura são tão ousadas como as proferidas por Sadraque, Mesaque e Abednego, em Daniel capítulo 3. Confrontados com o ultimato de se curvarem perante o ídolo de ouro do rei Nabucodonosor ou serem lançados numa fornalha ardente, eles não vacilaram. A música tocava, as multidões curvavam-se, mas eles permaneceram de pé. Quando ameaçados com a morte certa, a sua resposta foi lendária. O Deus a quem servimos é capaz de nos livrar, mas mesmo que ele não o faça, não serviremos os teus deuses. Daniel 3:17-18. Essas 4 palavras, mesmo que ele não o faça, atingem o cerne da verdadeira fé. A sua lealdade não estava condicionada a um resultado desejado. Baseava-se inteiramente no caráter de Deus. Eles estavam dispostos a ser fiéis, independentemente de a libertação vir ou não. E, no entanto, Deus não os impediu de serem amarrados e lançados na fornalha. O fogo era tão intenso que matou os soldados que os transportavam. Por todas as medidas, este deveria ter sido o fim. Mas então veio o milagre. Nabucodonosor espreitou para as chamas e viu não 3, mas 4 homens a caminhar livremente no fogo, ilesos. E a quarta figura, disse ele, parecia um filho dos deuses. Daniel 3:25. Deus não os tinha impedido de entrar no fogo, ele tinha se juntado a eles nele. Este momento redefiniu a compreensão do rei sobre o poder. A fornalha, destinada a ser um instrumento de destruição, tornou-se um palco para a revelação. A multidão testemunhou não meramente a sobrevivência, mas a presença inegável do divino. De muitas maneiras, esta história espelha as nossas vidas. Desejamos que Deus nos mantenha longe das chamas que intercede cada provação antes que comece. No entanto, frequentemente, os seus maiores milagres não são vistos na prevenção, mas na resistência. Os primeiros mártires cristãos, cantando hinos enquanto as chamas os consumiam, ecoavam a mesma convicção: a presença de Deus vale mais do que a própria vida. Crentes modernos também, seja mantendo-se firmes sob perseguição ou resistindo à doença, testemunham que, às vezes, a proximidade de Cristo é mais clara quando o calor é mais intenso. A fornalha ardente ensina-nos que a fé não é uma moeda de troca. É uma chama constante que brilha mais intensamente na escuridão. Uma convicção que declara:
Mesmo que ele não o faça, ainda assim não me curvarei. E quando o fumo se dissipa, o mundo fica não com admiração pela nossa força, mas com reverência pelo Deus que caminha com o seu povo no fogo. Em João 11, encontramos um dos atrasos mais desconcertantes de toda a Escritura. Lázaro, um amigo amado de Jesus, adoeceu gravemente. As suas irmãs, Maria e Marta, enviaram a mensagem com urgência. Senhor, aquele a quem amas está doente. João 11:3. Elas nem precisaram de lhe pedir para vir, simplesmente presumiram que o seu amor o moveria rapidamente. No entanto, o que aconteceu a seguir é surpreendente. Quando ouviu que Lázaro estava doente, ficou onde estava mais 2 dias. João 11:6. Quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro já estava no túmulo há 4 dias. O luto era profundo, a perda definitiva. As palavras de Marta carregavam tanto dor como acusação. Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. João 11:21. Maria ecoou o mesmo lamento. Ambas as irmãs estavam a dizer o que tantos de nós já sentimos. Deus, tu chegaste demasiado tarde. Mas o atraso de Jesus não foi negligência, foi um desígnio. Ele disse aos seus discípulos claramente: esta doença não terminará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. João 11:4. Ele poderia ter curado Lázaro à distância, como tinha feito com outros. Em vez disso, permitiu que a morte seguisse o seu curso, para que pudesse revelar uma verdade maior, que ele não é apenas um curador, mas a ressurreição e a vida. João 11:25. Diante do túmulo, Jesus chorou. O versículo mais curto da Bíblia. Jesus chorou, João 11:35. Lembra-nos que os atrasos de Deus não são desprovidos de compaixão. Ele entra na nossa tristeza mesmo enquanto se prepara para transformar. Então, com uma voz alta, chamou: Lázaro, vem para fora. João 11:43. E Lázaro emergiu, ainda envolto em vestes fúnebres, um testemunho vivo de que o tempo de Deus, embora confuso, é perfeito. A lição aqui é profunda. Às vezes, Deus permite que atravessemos o vale da perda, para que possamos experimentar uma glória maior do outro lado. O seu amor nem sempre nos poupa da dor, mas sempre a redime. Como observa o teólogo N.T. Wright, a ressurreição de Lázaro não é apenas sobre o retorno de um homem da morte. É uma antevisão da ressurreição final, quando todos os que creem se levantarão em Cristo. Para aqueles que hoje lamentam, a história de Lázaro fala diretamente à nossa dor. Deus pode não responder tão rapidamente quanto desejamos. Ele pode não prevenir todas as perdas, mas o seu atraso nunca é indiferença, é preparação para uma maior demonstração do seu poder. O túmulo não é o fim, é apenas o palco sobre o qual a ressurreição avança. Êxodo 14 registra um dos resgates mais dramáticos de toda a Escritura. Após séculos de escravidão, Israel finalmente saiu livre do Egito, apenas para se ver encurralado quase imediatamente. À sua frente estendia-se o Mar Vermelho, vasto, inflexível. Atrás deles troavam os carros de Faraó, rápidos, impiedosos, sem armas, sem rota de fuga e sem esperança. O povo clamou com medo: será por não haver sepulcros no Egito que nos trouxeste ao deserto para morrermos? Êxodo 14:11. É neste momento de pânico que Moisés declarou palavras que ainda ecoam pela história: não temais, permanecei firmes e vereis o livramento que o Senhor vos trará hoje. O Senhor lutará por vós, só precisais de estar quietos. Êxodo 14:13-14. Note-se, nada tinha mudado ainda. O mar ainda rugia, o exército ainda avançava. A fé tinha de ser declarada antes que o milagre chegasse. Então Deus deu a Moisés a ordem de levantar o seu cajado. Um vento forte começou a soprar e as águas separaram-se, criando um caminho seco através do mar. Só quando Israel tinha esgotado todas as outras opções
é que Deus abriu um caminho onde não havia nenhum. O tempo não foi uma coincidência, foi uma revelação deliberada. O povo tinha de aprender que a sua sobrevivência não era pela sua própria engenhosidade, mas pelo poder daquele que controla a própria criação. À medida que atravessavam, o milagre aprofundou-se. As mesmas águas que haviam formado paredes de segurança para Israel desabaram sobre os seus inimigos, eliminando-os completamente. Deus não apenas resgatou o seu povo, ele removeu a ameaça por completo. A libertação não veio antes do medo, mas através dele. A história oferece paralelos. Em 1911, durante a Segunda Guerra Mundial, o exército britânico viu-se encurralado em Dunquerque, enfrentando certa destruição. Contudo, uma evacuação milagrosa, usando centenas de barcos civis, salvou mais de 300 mil soldados. Muitos chamaram-lhe mais tarde o Milagre de Dunquerque. Como Israel no Mar Vermelho, a libertação só veio quando tudo parecia perdido, sublinhando a verdade de que Deus frequentemente espera até ao limite do desespero para revelar o seu poder. A fé, então, não é a ausência de medo, é a escolha de avançar apesar do medo, confiando que as promessas de Deus se mantêm mesmo quando as ondas são imponentes. A maioria de nós deseja que as águas se separem cedo, muito antes de Faraó chegar. Mas, e se o milagre não acontecer até que esteja na beira da praia, cercado e sem para onde virar? É aí que a confiança se torna real. É aí que o Deus que separa mares se mostra não apenas como um Salvador, mas como aquele que transforma situações impossíveis em testemunhos. De uma perspectiva humana, a crucifixão parecia a maior derrota da história. O Messias, que curava os doentes e ressuscitava os mortos, agora pendia impotente numa cruz romana. A escuridão cobriu a terra. Mateus 27:45. Os seus seguidores dispersaram-se. Os seus inimigos zombavam. Com o seu último fôlego, ele declarou: está consumado. João 19:30. E o mundo emudeceu. Para os que observavam, parecia que Deus tinha esperado demasiado. A esperança foi enterrada num túmulo, selada por uma pedra. Mas o céu não estava em pânico. O céu estava a cumprir um plano escrito muito antes. Isaías havia profetizado: ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas suas feridas fomos sarados. Isaías 53:5. O que parecia um atraso divino era, de fato, o tempo perfeito, o Cordeiro de Deus, a carregar todo o peso do pecado. O silêncio da sexta-feira não foi abandono, mas o momento exato em que o julgamento foi satisfeito. Então chegou o domingo. Ao amanhecer, as mulheres aproximaram-se do túmulo apenas para encontrar a pedra rolada e o anjo a declarar: ele não está aqui, ele ressuscitou. Lucas 24:6. A ressurreição estilhaçou o desespero. A própria morte, o maior inimigo da humanidade, foi conquistada. O que parecia a derrota derradeira tornou-se a vitória derradeira. A cruz revela a verdade mais profunda sobre o tempo de Deus. Ele às vezes permite que a história vá até a sepultura para que o seu poder possa ser exibido além dos limites da esperança humana. Como escreveu o teólogo Jürgen Moltmann, Deus chora conosco para que um dia possamos rir com ele. A crucifixão não foi o fim, mas a porta para a ressurreição, e nessa inversão, o padrão de libertação de última hora atingiu o seu clímax. Pense em quantos de nós vivem em momentos de sexta-feira. O sonho desmorona, o diagnóstico chega, o silêncio do céu oprime. Perguntamo-nos se é aqui que a história termina. No entanto, a ressurreição sussurra: o domingo está a chegar. Pode não chegar no nosso cronograma, pode não ser como esperávamos, mas os atrasos de Deus nunca são negações, são preparações para algo maior do que podemos imaginar. O túmulo vazio é a palavra final de Deus sobre o tempo. Proclama a cada geração, mesmo quando tudo parece perdido:
Ele não está atrasado. Ele está sempre na hora certa. E no seu tempo, o desespero dá lugar à alegria e a morte cede à vida eterna. Através de todas estas histórias, do fogo de Elias ao altar de Abraão, da cova de Daniel à cruz, um tema ressoa: o tempo de Deus nunca é apressado, mas nunca é tardio. O que nos parece atraso é, na realidade, desígnio. O seu silêncio não é abandono, é preparação. Porque espera ele. A Escritura aponta-nos várias razões. Primeiro, a espera constrói a fé. Hebreus 11 lembra-nos que Abraão esperou décadas por um filho, Moisés esperou 40 anos no deserto, José esperou na prisão, David esperou em cavernas. A sua fé não foi forjada no conforto, mas na tensão. Romanos 8:25 diz: se esperamos o que não vemos, esperamo-lo com paciência. Esperar não é passivo, é uma confiança ativa, uma escolha diária de acreditar quando a vista não nos dá nada. Segundo, Deus espera para refinar os nossos corações. Se ele respondesse demasiado rapidamente, as bênçãos poderiam tornar-se ídolos. Tiago 4:3 adverte que, por vezes, pedimos com os motivos errados. O atraso redireciona os nossos desejos, humilhando o nosso orgulho e centrando a nossa confiança nele, em vez de nos resultados. Terceiro, ele espera pela sua glória. Se o Mar Vermelho se tivesse separado, enquanto Faraó ainda estava no Egito, poderia ter parecido coincidência. Se Lázaro tivesse sido curado antes da morte, teria sido apenas mais um milagre. Mas porque Deus esperou, o seu poder tornou-se inegável. Como Paulo escreveu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Quanto mais tardio o milagre, mais alto o testemunho. A espera também nos transforma. O Salmo 13 começa com o clamor bruto de David: até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Contudo, no final, Davi declara: mas eu confio no teu amor leal. Salmo 13:5. A sua situação não tinha mudado, mas a sua perspectiva sim. É isso que a espera faz. Ensina-nos a cantar mesmo quando a noite ainda não se dissipou. Talvez esteja a esperar agora pela cura, pela provisão, pela reconciliação, pela esperança. Sente-se encurralado por mares, por fogo, pela escuridão. Lembre-se disto: o Deus que fechou a boca dos leões, que separou mares, que ressuscitou os mortos, que saiu do seu próprio túmulo, ele não o esqueceu. Ele está a alinhar o que não pode ver, tecendo fios além da sua vista. E quando o momento for certo, o seu momento, ele agirá. A espera nunca é desperdiçada. É o solo onde a fé cresce, onde os ídolos desmoronam, onde a confiança se aprofunda. E quando a reviravolta acontecer, não será apenas uma solução, será um testemunho, um lembrete de que Deus nunca é cedo demais, nunca é tarde demais. Ele está sempre na hora certa,